Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma super live aqui no canal Arqueologia com Érica. Pessoal, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, a galera que já está aqui no chat. Muito obrigada, desculpe o atraso que houve, a gente estava conversando aqui sobre algumas questões e acabamos atrasando um pouco, perdão. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né? E eu já queria pedir para vocês, vamos compartilhar a live, que essa live hoje vai estar sensacional. Mais uma live com muito conhecimento, com muita indicação de livro, bibliografia, que é o que a gente gosta, eu e o professor Marcos aqui. Boa noite, professor Marcos, seja muito bem-vindo. Mais uma Boa live. noite. Boa noite a todos do chat. Boa noite à professora Érica, a todos Boa aqui noite. do canal. Prazer estar aqui participando mais uma vez. Quem sabe hoje eu consiga terminar o que eu pretendo esclarecer, né? Exatamente. O pessoal tem uma live anterior que a gente fez com o professor Marcos, tá bom? Quem não viu, depois vejam lá. Foi uma live recorde de audiência, recorde de comentários, foi muito bacana, um engajamento maravilhoso. Por isso, já vou pedir a vocês que compartilhem a live o máximo possível, para a gente trazer, levar esse conhecimento a mais e mais pessoas. Tá bom? O canal do professor Marcos é o Zeta Teologia e Línguas Bíblicas. Eu deixei o link na descrição aqui da live e tá aqui o canal dele, tá bom, galera? Sigam lá. Conhecimento com muito discernimento, mostrando evidências, né, como a gente gosta. E é isso, galera. E sigam lá, ó, e acompanhem também, galera, o site arqueohistoria.com.br. Acredito que muitos já conhecem, eu estou sempre divulgando artigos do nosso site, tá bom? arqueohistoria.com.br. Tem o site e tem a revista, o Almanac Arqueohistória. Eu vou já mostrar rapidinho aqui o Sim, fica à site para vontade. vocês. E aí, em seguida, o professor Marcos vai dar início, né, e tal, a explanação maravilhosa, sempre trazendo muitos livros, indicações de livros, e é uma coisa que a gente tem em comum, porque eu também, tudo que eu apresento, eu gosto de indicar livros, de indicar fontes importantes de pesquisas, artigos científicos. Então, pessoal, é um trabalho bastante sério, né? Assim como o trabalho que a gente apresenta aqui no site Arqueohistória. Eu vou compartilhar rapidinho aqui a tela para a gente dar uma olhada rapidinho no site. Tá? Deixa eu ver aqui, acho que não está. Deixa eu ver se está aparecendo. Tá, não. Está aparecendo, né? Ótimo, está aparecendo. Não estava aqui para mim. Então, pessoal, esse é o site arqueohistoria.com.br, tá bom? O link eu deixei fixado aí no chat, certo? Para vocês acessarem. Quem ainda não conhece, ó, é um site que eu tenho em parceria com mais 3 amigos pesquisadores da área da história, arqueologia, certo? Então, a gente tem a revista, que é essa aqui, o Almanac Arqueohistória. A gente está indo para a 5ª edição, que logo mais será lançada essa próxima semana. E aí a gente vai fazer uma live de lançamento e falarmos de algumas das matérias que a gente está abordando. Tá certo? Se vocês quiserem saber mais, é só entrar no site, clicar aqui nesse banner, né, que é o banner da loja, acessar a loja Arqueohistória e ver como é que faz para estar adquirindo a revista, né, o nosso almanaque Arqueohistória. E aqui a gente tem alguns artigos, né, tem muitos, mais de 150 artigos no nosso site, apesar de é um site que tem pouco tempo. A gente começou ali na metade de outubro de 2022, então de lá para cá, né, alguns meses, a gente já tem mais de 150 artigos publicados lá, tá bom? Então esse aqui meu foi de ontem, né? Eu publiquei ontem lá, que é uma introdução, uma breve introdução aqui à língua egípcia. E aí eu mostro alguns artefatos, alguns materiais importantes, né, que foram importantes para a gente conseguir entender, decifrar, traduzir, transliterar e traduzir a escrita hieroglífica, né, e as várias outras escritas ali do Antigo Egito, né, que a gente sabe que a gente tem vários períodos ali, o período do Antigo Egípcio, do Egípcio Arcaico, né, que é o Antigo Império, o Egípcio Médio, que é o que mais a gente utiliza,
Tipo, quando eu tô aprendendo epigrafia, né, um dos cursos que eu faço de especialização é na área da epigrafia, e é onde a gente aprende ali hieróglifos e o egípcio médio, ou clássico também chamado, que é o mais utilizado, né. Então tem o neo-egípcio, daí tem várias outras, tem o demótico, o copta, a escrita hierática. Então, assim, tá um artigo bem completo para quem quer entender um pouco mais sobre a escrita egípcia e os vários períodos ali que ela passou, né? Passou por vários períodos. Então tá bem interessante, tá, pessoal? Então é um site que a gente aborda história, arqueologia, mitologia, que mais? Arqueoastronomia, paleontologia, certo? Antropologia, tem esse outro artigo, Cristo no Egito, os maias e suas drogas e rituais, tem a questão da arqueologia e o mito do êxodo, tem os mitos que inventamos sobre a Idade da Pedra. Então, assim, tem muito artigo falando sobre diversos pontos importantes. E todos os artigos, pessoal, são devidamente evidenciados, são referenciados, a gente sempre indica referências, bibliografia, tudo direitinho, tá bom? Então não se trata, antes de falar em pseudagem, porque agora virou moda, né? Qualquer coisinha que eu não entendo, eu taxo ali de pseudagem e já tento ali denegrir a imagem da pessoa. Mas antes da gente fazer isso, né, é importante que a gente verifique as fontes que a pessoa utilizou, as evidências que ela mostrou, a bibliografia que ela apresentou. Porque se eu não fizer isso, aí não adianta. Então, quem conhece não só o meu trabalho, como o trabalho do Arqueohistória, sabe que a gente preza muito por evidência, por indicar livros, fontes de pesquisa, para que vocês também possam fazer suas próprias pesquisas, tá ok, galera? Então, eu vou tirar aqui, professor Marcos, já para você, se quiser compartilhar, iniciar a explanação. Olá, pessoal que está chegando, boa noite. Oi, Francis, tudo bem? Francis da Multiversal Flaviana, grande amigo, parceiro aqui do canal. Ricardo, bem-vindo. Ricardo, eu acho que é o mesmo Vinícius. Muito bem-vindo. O egiptólogo, a egiptologia, ela surgiu ali justamente com a Pedra de Roseta. Ali, quando Napoleão Bonaparte chegou ali no Egito, né, e tal, naquela expedição e tudo, aquela invasão, né? E aí foi o Champollion fez esse trabalho de traduzir, né, após vários anos ali de muito estudo, ele conseguiu traduzir ali a famosa Pedra de Roseta, né, que está bem interessante lá no site, eu falo um pouco sobre ela, certo? Tá bem que tem a ver com o Ptolomeu, é ali do período ptolomaico, da dinastia ali da Cleópatra, da família da Cleópatra, né, Cleópatra sétima. Então, é bem interessante o artigo, vai explicar detalhes ali da evolução dessa escrita. Tá bom? Então, boa noite a todos. Olá, Divino, bem-vindo. Só Boa um momentinho que noite. minha câmera deu problema aqui, Érica, só um minutinho, tá? Tá certo, tudo bem. Enquanto isso, eu vou dando uma olhadinha aqui no chat. Divino José, você que sempre me cobra do super chat, super stickers e grupo de membros, né? Pessoal, tudo isso já está liberado aqui para mim, né? Só Eu vou que sair aqui e vou entrar de novo, tá? Porque minha câmera deu problema aqui. tá certo, tá certo. Então, eu estou verificando direitinho, né, toda essa questão, porque já foi liberado para mim, é só o tempo mesmo de eu parar e vir aqui nas configurações e colocar tudo direitinho e deixar disponível para vocês. Tá ok? Rogério, bem-vindo. Santinho Oliveira, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. E aí, logo, logo, acredito que vai estar disponível ali, aqui, a questão do canal, do grupo de membros, né? E aí vai ter conteúdo exclusivo, com certeza, né? Então, para quem se tornar membro e tudo, né? Apesar da correria, pessoal, porque vocês sabem, a minha correria é grande, não é fácil, né? Eu lido com duas áreas profissionais e a gente tem que, o professor Marcos também, e a gente acaba tendo que se desdobrar para conseguir sempre estar trazendo pesquisas embasadas, livros aqui para vocês e muito estudo, né? Com muito discernimento. Né? Então, não é fácil, a correria é grande. Então é isso, galera. Vamos divulgar a live. Professor Marcos, esteja à vontade, tá bom? Para começar a explanação.
Boa noite a todos aí mais uma vez. Bom, na última live que nós conversamos, no papo que nós batemos aqui, nós falamos um pouco dessa ideia, tá, dos cananeus, apesar de ter sido bem mínimo o conteúdo que eu trouxe, bem mínimo do mínimo do mínimo. E antes que eu comece a obra, uma das obras, tá, e no caso a obra basicamente que eu trabalhei para falar sobre os cananeus foi essa daqui, tá? Como eu apresentei, Antigo Israel, né? Antigo Canaã, tá? De Jonathan M. Golden, tá? Um grande pesquisador na área. E pode deixar até a imagenzinha dele aí, se não tiver nenhum problema, tá, Érica? Tá E certo. uma das outras obras que eu me debrucei para falar sobre os mitos cananeus, que eu achei muito interessante, é de Gibson, tá? Mitos e lendas cananeias, tá? É um arqueólogo, depois eu falo sobre isso aqui, tá? Um arqueólogo me mandou esse material, acho que eu mandei para a Érica dar uma olhada, acho que eu mandei para ela, falando sobre a deusa Asherá, né? A deusa Asherá. Ele me mandou em fevereiro mesmo, tá, gente? Quando ele terminou o artigo, ele me mandou. Astarote, Astarete, em Canaã, e o antigo Oriente. E aqui, depois eu vou falar o que ele cita aqui, sobre a questão do monoteísmo, mas a obra basicamente que eu me debrucei para falar um pouco sobre Canaã, é isso aí, entendeu? É essa daí, perdão. Então, basicamente, pessoal, olha, e eu vou falar em Érica, essa live já está batendo 4.000 visualizações. Pois é, impressionante. Pessoal, quem ainda não viu a live anterior, o professor Marcos falando sobre Canaã, sobre todas essas questões Canaã e Israel, então vejam, tá aqui no canal a live anterior, e aí vocês vão ver quanta riqueza, né? A live foi recorde, né? Já está indo para 4.000 visualizações. Exatamente. Impressionante, É, impressionante. por quê, pessoal? Antes de eu pontuar qualquer, qualquer coisa que eu vá falar, qualquer situação que eu vá citar sobre alguma coisa, eu preciso necessariamente de me debruçar na fonte. Como que ela foi desenvolvida, a partir de quem. Eu preciso ter uma base. E isso dá muito trabalho, vocês não têm noção, isso dá muito trabalho, porque você precisa pegar é, 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 informações sólidas, tá? Informações sólidas. E uma outra, uma outra fonte uma outra parte que eu queria citar aqui justamente do, do próprio, ai meu pai, do próprio Jonathan Golden, falando sobre a idade do bronze final, tá? Porque eu tô procurando aqui, onde ele vai falar um pouco da idade do bronze final, a questão da idade do ferro, tá? E tem um outro texto que é do próprio Collins, onde ele cita também a questão da cultura Canaã, que Israel nunca saiu de Canaã, nunca houve essa fuga dos israelitas de Canaã. Então, gente, essas informações, elas não querem dizer que eu tenho a verdade absoluta, ou que até mesmo aquele autor, tá, ele tem aquela verdade absoluta. E por que eu quero pontuar isso antes mesmo de dar prosseguimento no que eu estou falando? Porque, veja bem, o que temos de pesquisas, geralmente se vai se concentrar
de acordo com o que aquele pesquisador ou aqueles pesquisadores se debruçaram para poder transmitir para a gente. E o que nós temos que ser honestos em transmitir, sendo que fazendo também menção de dois lados. Sendo que quando eu trago alguma informação aqui, por exemplo, se você pegar Jonathan Golden, ele não é uma pessoa, ele não é um ateu, vamos dizer assim. É um pesquisador, tá? É um pesquisador. Tem um outro livro, um outro estudo de arqueologia que eu baixei, PDF, muito grande, tem mais de 800 páginas, muito mais do que isso, de 2020, ou seja, tem 3 anos só de atualização, mas bem recente, para arqueologia é bem recente. E que vai na contramão de alguns pontos, porém concordando com tudo aquilo que eu venho tratando ao longo de alguns tempos, né, de alguns anos, em relação a Canaã. Só que quando nós pegamos para poder soltar isso na internet, algumas pessoas vão dizer, não, você está mentindo, ó, tem que ouvir o contraditório porque isso aí não vale. Não vale por quê? Por quê? Por qual motivo? Então, em se tratando de culturas antigas, e principalmente a cultura de Israel, a gente tem que levar em consideração o que eu sempre falo aqui. Dizer que os israelitas não existiram é mentira. Eles existiram, mas não é da forma que a Bíblia narra. Não é da forma que a Bíblia narra. A Bíblia está numa construção social, um povo marginalizado que vai criar a metáfora da criação do universo a partir da sua aculturação. Então, partindo desse pressuposto, partindo dessa ideia, o que nós vamos encontrar? As narrativas bíblicas tentando dar voz a um povo oprimido. É basicamente isso. Mas os autores, os redatores é que vão colocar. Quer ver só uma coisa? Será que de fato essa divindade mandou exterminar crianças, mulheres grávidas? Será que de fato aconteceu isso? Será que de fato essa divindade mandou que exterminasse? Ou foi o autor que tentou legitimar essa ideia ali através do texto? É isso que nós temos que perceber. Então, nós precisamos entender o contexto da história. Mas, em se tratando de cultura cananeia, existem várias comparações. E aqui eu vou colocar uma abordagem aqui. Aqui, tá? Ó, deixa eu adicionar. do próprio Jonathan Golden. Ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá. Ó. Olha o que ele destaca aqui, ó. Isso é importante, ó. Ele vai dizer o seguinte, que apesar da perseverança dos egípcios e cananeus, claramente houve uma mudança considerável durante o ferro primeiro. Centenas de novas aldeias surgiram nas terras altas no século XII a.C., mas a origem dessas pessoas tem sido objeto de debate. Então, em se tratando dessas pessoas ali nas terras mais altas, falando da região ali, acho que de Judá, se eu não me engano, justamente foram bastante debatidos. Essas ideias foram debatidas. Como que eles surgiram ali, de que forma? E ele vai dizer que os estudos atuais os consideram cananeus, alguns deslocados após a chegada dos povos do mar à costa. E aqui William Deve, eu tenho essa obra aqui, tá? Ele vai fazer essa citação. Outros pastores que fugiram para as colinas durante o turbulento século XIII a.C., tá? Aí ele vai citar Wittgenstein. De acordo com Israel Wittgenstein e Joachim Silberman, o surgimento do Israel primitivo foi resultado do colapso da cultura cananeia, não sua causa. Ou seja, foi um colapso. Ou seja, a ideia da cultura cananeia ter surgido, tá?
É claro que a Bíblia hebraica fala de israelitas conquistadores, mas essa explicação encontrou pouco apoio nas evidências arqueológicas. Então, pessoal, essa ideia, essa ideia de que Israel é diferente dos cananeus, mas eles vão, a terra de Canaã era dos israelitas. Não, já existiam pessoas ali. Eu estou fazendo esse adendo aqui, que é o resumo final, tá? Para eu poder começar a entrar no casal, e aí vai ter gente que vai pipocar. No casal, vamos falar de Axerá, eu vou mostrar para você. Inclusive, professora Érica, teve uma pessoa que falou para mim que pelo fato, né, que pelo fato de eu gostar de alguns estudiosos, eu não vejo os dois lados da moeda. Ora, um grande estudioso que teve em meu canal, o Dr. Schmidt, eu vou mostrar para vocês aqui que eu fiz uma crítica ao que ele fala aqui. Ali o que estava representado, segundo o texto bíblico, falando sobre Asherá, no possível templo narrado na Bíblia, não era a imagem de Asherá, mas um objeto dedicado a Asherá, um objeto de culto, e não é, 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 a divindade ali, no caso, ali representada. E eu faço uma resposta dele. Olha que interessante. Alguém com um nível muito mais superior em se tratando de conhecimento do que eu, e uma pessoa que eu peguei um apreço muito grande, uma pessoa que também gostou muito de ter ido ao meu canal e respeitosamente, academicamente, eu discordo dele. E eu vou mostrar isso aqui por quê. E eu vou mostrar para vocês a cheirar, eu vou falar que El, ele também foi adorado por Israel, até o nome, a designação do nome, Israel, está mostrando que eles adoravam essa divindade, que era inclinada a ele. Agora, Judá, e aí depois a gente vai ver na reforma deuteronomista, com a centralização de culto, aí entra a divindade Javé. Aí já é outra explicação que que eu vou tentar trazer aqui. Mas, enfim. Professor Marcos, Oi. só uma questão. Ontem eu fazendo uma live sobre o Êxodo, estava falando sobre o Êxodo ontem lá no canal do Eli, né, Olhos nos Olhos, canal maravilhoso, canal dele, super indico para todos. E falando sobre o Êxodo, eu me debrucei muito sobre algumas obras do arqueólogo Israel Finkelstein. Então, eu gostei muito daquele livro, A Bíblia Desenterrada, muita informação importante sobre essa questão aqui, Canaã e Egito, né, bem interessante, ele fala exatamente isso, ele mostra esses aspectos, e com relação também a essa estela da vitória de Merentá, ou Merneptah, né, que pode ser Merentá ou Merneptah, ali da época mais ou menos do Ramses Aqui, ó. II. Ia falar agora dela. Só que há um problema com essa estela, certo? É. Recentemente tem um arqueólogo, inclusive brasileiro, e ele é egiptólogo. E só uma coisa, pessoal, eu sou arqueóloga e faço alguns cursos na área da egiptologia e da epigrafia, mas eu não sou, como eu já vi algumas pessoas falarem, egiptóloga, tá bom? Apesar de me especializar nessa área, mas para nós aqui no Brasil, para termos o título de egiptólogo, a gente precisa fazer o curso fora, ou no Egito, ou na Alemanha, tem, acho que em Boston, nos Estados Unidos, na Inglaterra também tem. Então, no Brasil, nós ainda não temos, né, essa questão de você poder ser um egiptólogo. Os que estão aqui, arqueólogos e que são, eles têm a formação em egiptologia fora do Brasil, tá bom? Então, eu sempre deixo claro e explico isso para as pessoas, né, entenderem. Então, tem um arqueólogo aqui, é o professor Thomas, do Farol de Alexandria. Muito bom o canal dele, maravilhoso, eu indico, né? E ele fala dessa estela da vitória, Meremptah, ou Merneptah, e ele diz que o termo, na verdade, não faz referência a Israel. Ele fala que no caso, a tradução correta seria Izirá. Izirá, que alguns colocam como se fosse Israel, mas, segundo ele não aprova essa colocação. Então, no caso, a gente não teria referência a Israel nessa estela da vitória, do Meremptah. Tá ok?
Então era só isso mesmo que eu queria explicar, porque eu lembro do professor Thomas explicando em detalhes sobre isso e achei interessante. É, eu boa noite, é o Ricardo, né, o nome dele? Boa noite, Edson, Edson, Contextologia. Ah, é o cismo que é é o Ricardo. Edson, o nome dele é Edson. Edson Almeida, do canal Contextologia. Sigam lá, galera. Oi, meu amigo, boa noite. Seja Hum. bem-vindo. Então, sobre a Estela, eu vou começar a fazer um adendo no próximo mês agora. Eu vou, eu estou encomendando uns livros aí e vou começar a fazer uma análise mais aprofundada sobre essa Estela, porque inclusive depois eu vou falar aqui o que alguns estudiosos balançam nessa ideia da Estela, porque alguns vão dizer, né, e aí eu não posso dizer de fato que é verdade, mas alguns vão dizer que os egípcios costumavam também aflorar demais o pensamento, colocar vitória sobre vitória, né? Ou seja, mas eu não posso fazer isso porque eu não tenho conhecimento de causa. Mas é interessante essa sua tese aí que você apresentou, Pois entendeu? é, ele fala que não, o termo não é Israel, seria Isra, que está relacionado a uma outra coisa que não tem a ver com Israel, mas infelizmente alguns pesquisadores, a maioria, né, E colocam detalhe, Israel, ó, Israel, se você pegar o mapa antigo, Israel não era nem não é nem local, tá? O nome foi dado depois. bem depois. E o povo Israel não existe o povo como nação, isso é mito. Mas vamos lá, que agora, gente, eu vou começar a trabalhar. Vamos lá. Olha o que esse autor que eu citei para vocês aqui, o Jonathan, ele vai dizer, ó, a estela da vitória de Meneptah, né, que data de 1207 a.C., constituiu a primeira referência conhecida a Israel, mas este exemplo permanece único, ó. E quando a gente vai falar que esse exemplo permanece único, isso não quer dizer que está testando que Israel ali de fato era um povo que existiu como povo e etc. Porque podem acontecer ambiguidades, e aí pode ser se relacionando a um grupo, a uma tribo, mas será que de fato é Israel? Porque é o Israel bíblico? Eu não posso dizer que é. Aí, olha o que ele diz, que evidências arqueológicas de organização política durante o Ferro I são raras. Olha só. E aí, quando fala de política, por quê? Porque Israel parece ter surgido no período bronze, do Ferro I. Uma notável exceção é Adi, na Alta Galileia, onde uma fortaleza protegida por uma muralha de casamata datada do século XI a.C. foi escavado. É possível que a fortaleza tenha sido construída em resposta a uma ameaça crescente de Tiro, Sidom ou algum poder fenício. E aí vamos lá. É lógico que ele vai falar sobre os filisteus, e é muito importante falar sobre os filisteus, tá? Porque tem muito a ver, muita coisa emprestada. Eu Inclusive, tô só tentando. uma colocação, um complemento, né, você falou ali, né, uma fortaleza, né, que foi encontrada na escavação e tudo, foi uma fortaleza, não foi isso? Foi, Então, é nesse período possível, é possível, aqui, é possível que que a a fortaleza fortaleza é tenha sido porque construída. durante esse período, pessoal, ali de Tutmoses III, 1450, até o período do Ramsés II, né? O Ramsés II foi um período ali que envolveu também a questão do Império Novo, né? Após a expulsão dos Hicsos, né? Os egípcios eles ficaram ali bem preocupados, né? Após a expulsão dos Hicsos, a gente logo inicia ali o período do Império Novo, né? E aí do Novo Império egípcio. E ali eles mostram uma preocupação em se proteger. Eles ficaram tão traumatizados ali com a questão dos Ixos, que foram expulsos ali em 1570, eu acho. E eles ficaram tão traumatizados que eles se preocuparam em construir várias dessas fortalezas, vários baluartes, né, muralhas, fortes, essas fortalezas em vários pontos ali do Egito, principalmente na estrada principal que ligava ali o delta do Nilo até Canaã,
Então, aquela estrada ali do norte, né, do norte ali da península do Sinai, já a parte litorânea ali, que vai ligar o delta do Nilo até Canaã. Então, o Israel Finkelstein, ele explica detalhes disso no livro dele, A Bíblia Desenterrada, que eu venho Uhum. estudando esse livro. Então, ele fala que nesses períodos houve uma preocupação em construir muitos desses fortes, dessas fortalezas, dessas muralhas, né? E que realmente a arqueologia atualmente ela vem encontrando indícios disso. Então, mostra que o Egito ali nessa época estava bem protegido, né? E inclusive mostra a Não, dificuldade e os egípcios, eles mantinham um controle muito rigorosos, muito rigoroso. entendeu? Sobre as suas fortalezas. Quando nós vemos ali a revolta dos Hicsos, por exemplo, eles foram expulsos do Egito. Sim, Expulsos. Eles não fugiram, eles foram foram expulsos. E expulsos. segundo o próprio Finkelstein e o Collins, eles vão dizer que era cerca de 80 mil, incluindo alguns sacerdotes, etc. Um grupo de 80 mil. A Bíblia vai descrever 600 e poucos 600 mil, mil. mais crianças, quer dizer, Fora olha